tive uma experiência fantástica. Eu estava pregando na cidade de Counis, estado do Mato Grosso, e foi uma noite incrível, paralítico andando nesse dia, um monte de almas, uma multidão de almas se entregando para Jesus. E de repente veio para frente um homem, um senhor já, cabelos grisalhos, devia ter ali os seus 50 anos de idade, 50 e alguma coisa. Quando esse homem veio para frente, a igreja pipocou, assim, sabe? Deu glória e tal. E eu falei, uai, esse cara deve ser muito amado pelo povo. E aí o pastor da igreja falou no meu ouvido que ele era um dos homens mais ricos daquela região. Uma região rica, uma região que mexe com exportação de madeira para o mundo todo. E aí esse homem chamou o pastor da igreja, que é meu amigo, pastor Gilvan, chamou ele no cantinho do altar lá, e cochichou no ouvido dele algumas coisas, e lá vem o pastor falar comigo. Muito feliz com o que tinha acabado de ouvir. Ele naquele dia estava dando uma oferta para a igreja de 20 mil reais e falou assim, olha, eu nunca senti na minha vida o que eu senti ao ouvir esse menino pregar. A minha vida inteira, tudo que eu conquistei, tudo que eu sou... Não, olha, eu nunca senti uma alegria, algo sobrenatural, igual eu senti hoje. Eu tenho dinheiro, mas não tenho paz. Eu tenho dinheiro, mas não tenho alegria. Eu tenho dinheiro, mas... E eu quero... Hoje eu determinei no meu coração que eu vou vender tudo que eu tenho. Olha o que ele falou. Vou vender tudo que eu tenho e vou virar um pastor. Vou virar um profeta igual ele. E vou deixar só alguma coisa aí para me manter, mas eu vou ser pastor. O pastor veio feliz me contar isso. E eu, na hora que eu ouvi aquilo, fiquei muito mais feliz. Quando eu fui falar para a igreja aquela notícia, irmão, olha o que o homem acabou de dizer. O Espírito Santo falou para mim, diga para ele que eu não chamei ele para isso. Diga para ele que ministério não é para quem quer, é para quem é escolhido. É isso. Sabe? Foi tão impactante para mim que eu tremi, chamei ele, tive que ter sabedoria para dizer para ele assim, olha, o teu chamado, o teu ministério é contribuir, é ofertar, é semear. Você pode não, deve. Toda a igreja, mas eu sempre falo que todos os 5 ministérios, toda a igreja em certo nível tem. Toda a igreja, todo irmão na igreja, em certo nível, é um pastor. Porque o trabalho de discipular não é algo que Deus deu para uma pessoa na igreja, é para toda a igreja. Todo mundo tem que fazer discípulo. Todo mundo dentro de uma igreja, em certo nível, é um evangelista. É mandamento, né? Ir de fazer discípulos. Exato. Né? Em certo nível, todos na igreja são evangelistas. Ou não? Sim, todo mundo. O ID por todo aí. mundo não foi para um grupo de pessoas, foi para todos aqueles que se intitulam discípulo de Cristo. Em certo nível, todo mundo é um profeta. Você tem que ter cuidado com as suas palavras. Sim. Tem poder as suas palavras. Em certo nível, todo mundo é um mestre. Porque se todo mundo está aprendendo e ensinando o tempo todo. Então, em certo nível, a igreja... Agora, existe um nível sobrenatural. E nesse nível sobrenatural, eu falei para ele o que o Espírito Santo mandou falar. Deus não te chamou para isso. Ele deu uma tristeza no coração dele na hora. Mas como assim eu queria ser? Pois é, mas isso aqui não é algo que eu digo, eu quero ser. E me torno, porque eu quero ser. Eu sou chamado. E o Senhor não te chamou, mas Ele te chamou para isso, para isso, para isso, para isso, para isso, para isso. E Ele está lá servindo a igreja, prosperando, enriquecendo ainda mais. E uma bênção. Mas quando eu cheguei no hotel, que eu fui dormir, eu fui constrangido pelo Espírito Santo. Chorei muito aquela noite, pelo Espírito Santo mostrar para mim que aquilo que Ele me deu, pessoas dariam tudo para ter. Tem gente que daria a sua casa, seu carro, daria tudo que tem para ter a unção que você tem. E isso não se compra com dinheiro. Ô, pastor Gisel, e como saber se eu sou escolhido ou se eu só quero? Aí tem vários sinais. Você tem que ter uma testificação. Por exemplo, se você tiver um desses sinais só, não valida o teu ministério. Sim. Um dos sinais é aquilo que ele teve no coração dele. Desejo. Então, o Espírito Santo testifica no seu coração aquele desejo. Existe algumas coisas que têm que ser ativadas na vida dos crentes. Identidade, chamado, propósito e ministério. São coisas diferentes. Identidade é quem eu sou em Deus. Chamado é qual é a minha missão de vida. Propósito é o bom motivo. Propósito é o mesmo que porquê. Motivo. Se eu não tiver um bom motivo, eu paro. Mas quando eu tenho um propósito, eu tenho uma causa. Então eu não vou parar. E ministério. Ministério é literalmente o trabalho que eu vou fazer.
Porque o meu propósito não é pregar, esse é o meu ministério. Esse é o meio pelo qual eu cumpro o meu propósito. Como que eu descubro essas coisas? Primeiro, com aquilo que o Espírito Santo testifica dentro do meu coração, porque é algo tão forte que, por exemplo, eu vivo disso. A Bíblia fala, aquele que vive para o ministério, que viva também do ministério, que viva do altar. Mas eu pagaria para fazer o que eu faço. Eu já paguei muitas vezes. Não só já fui em inúmeros lugares que não recebi um centavo, como já paguei para ir. Já fiz totalmente... Agora mesmo estou indo num lugar agora, semana que vem, onde eu falei para o pastor, Deus colocou no meu coração, eu estou indo, eu estou fazendo todas as minhas despesas, o senhor não precisa se preocupar nem com o hotel, deixa que eu vou pagar, não me dá um centavo de oferta, eu queria servir sua vida, queria abençoar essa igreja. Algo que Deus colocou... E Deus sempre mandou fazer isso. Eu perdi as contas de quantas vezes eu fui em lugares que Deus não deixou levar oferta. Eu peguei aqui, entreguei para alguém da própria igreja ali que estava precisando, que Deus mandou entregar. Então é algo que quem tem chamado de verdade não faz por dinheiro. Ele pagaria para fazer aquilo. Mas só isso não é o suficiente. A sua liderança também tem que ver isso em você. A sua liderança é a voz de Deus na sua vida. Pastor, eu não tenho meu pastor falando na minha vida como Deus. Meu pastor é aquele homem que fala comigo e eu falo, vou orar para ver se é de Deus. Meu conselho? Procura outro pastor, então, se você não crê que o teu ouve a Deus. Porque cá para nós, na Bíblia, o homem de Deus era a representação do próprio Deus. Sim. E quando Deus falou com Samuel, falou com a voz de Eli, seu líder. Por isso que ele confundiu, foi até ele. Ele correu e falou, eu ouvi a sua voz me chamar. Olha que coisa forte. Primeira vez que Deus fala com o menino Samuel, e olha que Eli estava caído, tá? Eli estava caído, ele estava num momento da vida dele decadente. Mas Deus não quebra os princípios que ele mesmo estabeleceu. Eu sempre falo, só tem uma coisa acima de Deus, sua palavra. Salmo 138, porque Deus elevou sua palavra acima do seu próprio nome. Deus não quebra o que ele falou. Então, Então, seu líder tem que ser voz de Deus na sua vida. Engraçado que o que Deus foi falar com Samuel era contra o líder dele. Mas Deus não fala com Samuel sem antes o líder dele abençoá-lo para seguir aquela voz. Olha que coisa forte. Na terceira vez ele fala assim, meu filho, se essa voz te chamar de novo, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Naquele momento o princípio foi cumprido. E o que Deus vai falar contigo, pode obedecer, tá? E a palavra de Deus era exatamente, eu vou derrubar esse sacerdócio que está aí. Vou fazer uma coisa grande em Israel. Quem ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. Sim. Ó que coisa tremenda. Ana orou a Deus pedindo um filho. Em momento algum apareceu um anjo para dizer para Ana que ela ia ter um filho. Mas quando Eucana foi orar agradecendo por Samuel, a oração dele é, Senhor, como tu disseste, tu fizeste. A minha pergunta foi, quando foi que Deus falou alguma coisa? Sabe quando foi que Deus falou? Quando Eli disse, levanta minha filha e vai, e o Senhor conceda a petição do seu coração. A voz do pastor dela, para ela, era a voz de Deus para ela. Uau, perfeito. Então, se você não tem confiança no seu líder para segui-lo, para obedecê-lo, para acreditar na visão que Deus deu para ele, eu acho que você deveria procurar outro lugar. Então, se o seu líder vê em você um chamado, já começa a ativar a sua anteninha, que talvez você não está vendo, mas seu líder já está vendo. É óbvio que só seu líder vê e você nunca vê, não é um sinal completo. Como eu falei, um tem que complementar o outro. E terceiro, a igreja reconhece. E só se você vê e o líder não vê? Ah, vai ver, uma hora vai ver. Ou então Deus mata aquele líder, tira e coloca outro. Uma hora vai ver. Se Deus tem contigo... Olha que coisa tremenda. Quem foi o cara que mais perseguiu Davi? Saul. Mas da boca do próprio Saul saiu, meu filho Davi, tu serás rei em meu lugar. Deus nunca vai quebrar esse princípio. Deus nunca. E o chamado também queima os ossos, né? Queima, meu irmão. O profeta Jeremias falou assim, o senhor me enganou. O senhor me atraíste como se fosse... Tu me atraíste como a isca, como se fosse... Porque Deus não fala o que você vai passar. Deus só fala onde você vai chegar. Sim. Se Deus falar o que você vai sofrer, você desiste. Eu contei minha história pro carroceiro, quem chorou foi o cavalo, foi o burro. de tanta dor que eu já passei. Eu vou fazer 28 anos de idade agora. Deus nunca conta o processo. Deus só conta o destino, onde você vai chegar. Sabe? Então, tipo assim, você tem que passar. Então, encerrando aqui, como eu sei então que eu sou escolhido ao invés de eu só querer? Você quer muito, isso queima no teu coração.
Você orou e isso continua queimando no seu coração. Sua liderança reconhece isso. Terceiro, a igreja, o corpo que você serve, reconhece isso. As pessoas esperam isso de você. Você foi tratado por Deus naquela área. Geralmente, as suas maiores dores estão ligadas ao seu maior ministério, ao seu maior chamado. Uau! Então, Perfeito. esses são alguns sinais que, se você juntar tudo isso, é impossível dar em outro resultado, a não ser qual é o teu chamado, qual é a tua missão. E eu acredito também que quem é chamado não consegue desistir. É aquilo que eu acabei de falar, o profeta Jeremias, ele falou, o Senhor me enganou, o Senhor me chamou, o Senhor me atraiu como que se fosse para uma coisa, hoje eu estou sofrendo tanto. E se eu dissesse agora, não falarei mais no teu nome, não vou mais profetizar, vou sair disso, não tem como mais, porque é como um fogo que me queima e penetra até nos meus ossos, faz parte de mim. Você desiste do que você faz, mas é impossível você desistir de quem você é. Uau! Perfeito.